Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da Rede Pública e Privada do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tecido e mais precisamente sobre tecido epitelial. Tecido epitelial. Bom, antes de falarmos um pouco sobre tecido epitelial propriamente dito, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é um tecido. Então, nas últimas aulas, falamos bastante sobre célula, falamos o que que é uma célula, do que compõe uma célula, depois vimos a importância da membrana plasmática, o que que é a membrana plasmática, como ela funciona, todos os seus transportes. E aí nós vamos começar agora a falar sobre a junção. Então, quando se tem duas ou mais células envolvidas, células essas que são iguais. Células iguais em conjunto formarão tecidos. Então, conjunto de células especializadas formam tecidos. Hoje nós vamos falar sobre o tecido epitelial propriamente dito, ok? Então, aqui tem uma breve apresentação sobre a minha pessoa, né, as minhas formações, bem brevemente aí para vocês. Agora sim, tecido epitelial. O tecido epitelial, como o nome já diz, né, ele faz parte dos nossos epitélios, né? Ele tem as células, né, poliédricas, intimamente unidas, com pouca ou sem nenhuma substância intercelular entre elas. Então, vamos decifrar aí, falar em palavras mais simples, o que seria isso? Então, o tecido epitelial, existe dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O nome já está falando, né? Tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir, ele vai cobrir estruturas, né? Então, nós temos esse tecido onde? Tecido epitelial que vai formar a nossa pele, vai cobrir o nosso corpo como um todo. O tecido epitelial, ele também reveste os órgãos internamente e externamente. Então, o tecido epitelial, ele vai fazer esse revestimento. Então, vamos fazer uma comparação bem didática para vocês entenderem. Uma pessoa, por exemplo, ela está fazendo a casa dela. Aí ela põe um tijolo, depois ela põe um outro ao lado, mais um, mais um. Conforme ela vai colocando o tijolo, ela vai fazendo o revestimento daquela parede. Ela vai formando aquela parede. Vamos pensar que cada tijolo seria uma célula. Como é que eles colocam os tijolos nas paredes? É de qualquer jeito? Não, é arrumadinho, bem pertinho um do outro. Uma célula epitelial, ela não pode ter espaços intercelulares. Então, entre uma célula e outra, é necessário que não haja nada de substância entre elas. Por quê? Porque ela está revestindo. Ela não pode ter nada além da célula. Então, nós falamos que o tecido epitelial, ele tem células justapostas. Então, as células estão dispostas de maneiras bem juntinhas, bem apertadinhas, umas com as outras. E aí vai formar todos os nossos epitélios de revestimento, né? E os epitélios também que vão formar a glândula. Então, o epitélio é todo o revestimento que tem no nosso corpo. Então, nós vamos ver aí quais são eles. Então, os epitélios de revestimento, ele vai formar as membranas epiteliais, que vão revestir toda a superfície do nosso corpo e todas as cavidades internas, como eu já disse para vocês. Porém, pessoal, essas camadas, esses epitélios, existem algumas classificações. Então, nós temos os epitélios simples,
os estratificados e os pseudoestratificados. Então, o que significa isso? Significa que as células, elas estão, sim, justapostas, sem atividade intercelular entre elas, porém, o formato dessas paredes nem sempre são os mesmos, ok? Eles são classificados de acordo com o local onde esse epitélio vai revestir, certo? Então, vamos ao primeiro. Epitélio simples, o nome já está dizendo. São formados por uma só camada celular. Então, olhem aí ao lado. Você tem uma célula do ladinho da outra, do ladinho da outra. Um epitélio simples, formado por uma celulinha do ladinho da outra, bem justapostas e bonitinho. Esses epitélios simples, eles podem ser plano ou pavimentoso. Então, vamos lá. Aqui, nós temos duas imagens, né? O endotélio, olha só como a célula é. Então, você tem ele lá, ó, uma célula, essa bolinha no meio da célula seria o núcleo celular. Então, você tem a célula, uma do ladinho da outra. Esse vermelhinho mais escuro, esse rosa mais escuro, esse é o tecido epitelial. Abaixo dessa primeira camada, porque esse é o epitélio simples, é tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é outro tipo de tecido que nós vamos ver na próxima aula, ok? Então, esse tipo de endotélio, ele vai revestir as paredes dos vasos sanguíneos, ok? Por isso que é fácil o vaso sanguíneo se romper. E uma curiosidade, pessoal, tecido epitelial não tem sangue, não tem vascularização. Então, a parede do vaso sanguíneo é formado por tecido epitelial de revestimento, sem sangue. Agora, a próxima célula que está abaixo do endotélio, nós já temos vascularização, que seria o tecido conjuntivo, ok? Então, os vasos sanguíneos é assim, células justapostas, uma do ladinho da outra. Embaixo, nós já vamos ter um epitélio cúbico, né? Esse é simples, cúbico. É o endotélio que reveste o nosso ovário. Então, ele é mais quadradinho, mas ele continua sendo simples. Ele continua sendo com uma única camada. E abaixo dela, nós temos aí tecido conjuntivo de novo, ok? Então, esses são os endotélios, né? Ou epitélios, que nós chamamos de simples. Aqui, nós vamos ter os prismático primeiro, depois os estratificados. O que seria o epitélio simples prismático? Ele vai revestir toda a parede interna do estômago e do intestino. Olha o desenho, como ele é. Ele é fininho e comprido, ok? Então, ele é chamado de prismático. Ainda é uma camada só de tecido epitelial, mas é um tecido epitelial mais comprido. Digamos que ele tem uma camada, né? As células do estômago, interna do estômago, do intestino, elas são mais grossas, maiores, mais altas, ok? Então, tecido epitelial de revestimento. Vai revestir todo o estômago e o intestino internamente. Abaixo do tecido epitelial já é conjuntivo, vascularizado e tudo mais. Depois nós vamos ver isso, ok? Os estratificados, nós temos aí as duas imagens. Nós temos o estratificado pavimentoso e o prismático.
Se vocês fizerem a relação do prisma, né? Então, você tem lá o prismático simples e tem o prismático estratificado. Qual que é a diferença? A quantidade de camadas. O simples é uma camada só, e as células são compridinhas para cima. O estratificado, prismático, ele vai ter igual, porém não é uma camada só, são três camadas de pele, entendeu? Três camadas de epitélios. Aonde que tem isso? Aonde está o tecido estratificado, pavimentoso e os estratificados? O pavimentoso, pessoal, está no nosso maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, a pele, ela tem três camadas. Ela tem a primeira camada da pele, é chamada de epiderme. A segunda camada é a derme e a terceira, hipoderme. A primeira camada da pele, a primeirinha, é a epiderme, formada por tecido epitelial estratificado pavimentoso. Então, é só a primeira camada, tá, pessoal? Só a epiderme. A derme, que é a segunda camada da pele, ela já é tecido conjuntivo, ela é outro tecido. Quer ver que vocês já devem ter passado por isso. Vamos supor que vocês estão andando e aí bate o braço ou raspa o braço e aí levanta aquela pele, mas não sangra. Todas as vezes que vocês rasparem, sair aquela pele e não sangrar, nós estamos falando de tecido epitelial. Tecido epitelial de revestimento, a epiderme, ela não tem vascularização, por isso não sangra. Agora, se você machucar e começar a sangrar, é porque já pegou a segunda camada da pele. Aí nós estamos falando já de tecido conjuntivo. E aí, tecido conjuntivo já tem sangramento, ok? Então, a primeira camada da pele tem três camadinhas de tecido epitelial de revestimento. E os prismáticos estão lá nos condutos glandulares que nós vamos ver depois, que são as nossas glândulas. Aí, existe um outro tipo de tecido, que é o pseudoestratificado. Esses epitélios são formados por células de tamanhos diferentes, parece dar uma impressão de estratificação, sabe? Não existe as células, elas não têm um plano, ok? Elas não são certinhas. Então, ela tem uma transição ali. As células superficiais variam a sua forma conforme a pressão que vai receber. Onde tem isso? Na bexiga urinária, por exemplo. Então, você tem a bexiga e ela vai enchendo conforme a urina vai entrando. Vamos pensar que aqui é o pé da bexiga, né? O fundo. Conforme a urina vem caindo dentro da bexiga, ela vai pressionando. E aí, conforme essa pressão, vai ocorrendo modificações nas células aí, epiteliais da bexiga. Então, nós chamamos isso de epitélios pseudo-estratificado. Ele muito parecido com o estratificado, mas ele tem aí algumas irregularidades, ok? Agora nós vamos falar dos glandulares. Então, nós falamos de todo o revestimento. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir, ele vai cobrir células justapostas, uma do ladinho da outra, sem substância intercelular, ok? E aí eles vão fazer todo esse trabalho de revestimento. Primeira camada da pele é o maior tecido epitelial que nós temos. A primeira camada da pele, que é a epiderme, é o nosso principal
protagonista de hoje, ok? Lembrando que são tecidos que não há vascularização, extremamente importante. Tirando lá a epiderme, o revestimento dos órgãos internos e externamente, toda a formação das nossas veias, dos nossos vasos sanguíneos, né? O ovário, bexiga urinária, tirando todos os epitélios de revestimentos, nós vamos ter os epitélios glandulares. O nome já está falando. São os epitélios que vão formar as paredes das nossas glândulas, ok? E esses epitélios, eles têm algo extremamente importante. Eles têm a capacidade de fazer a liberação de secreções. Então, nós temos duas palavrinhas muito parecidas, com significado muito distintos, que são as palavras secreções e excreções. Excreta, lembra de sujeira, excretas nitrogenadas, excreção, né? É sujeira, não presta. Já as secreções são substâncias úteis, substâncias que o nosso corpo produz que irá agir de forma importante dentro do nosso organismo, ok? E quem vai produzir algumas secreções são as nossas glândulas, ok? Então, nós temos aí diversas glândulas que vão liberar essas substâncias úteis dentro do nosso organismo. Existem algumas células que são isoladas, né? E aí elas são glândulas unicelulares. Mas existem glândulas que vão formar de fato, né? E aí são glândulas pluricelulares, que nós conseguimos identificar. E vocês com certeza conhecem algumas delas. Existem três tipos de glândulas: as exócrinas, as endócrinas e as mistas ou afínclinas. Então, nós vamos ver quem são elas. As glândulas exócrinas, também chamadas de secreções externas, são aquelas que lançam esse líquido, essa substância, no duto que ele vai elaborado, ok? E aí elas podem ser classificadas como simples e compostas. As glândulas exócrinas simples, o duto secretor não se ramifica. Segundo a forma, a superfície dela, ela é secretora, ok? E aí nós vamos ter aí as tubulosas, que são as glândulas do intestino delgado, olha como elas são, parece um tubo. E as glândulas alveolares, que parece um alvéolo pulmonar, que são as glândulas sebáceas da nossa pele. Então, o que que ela vai fazer aí nessas duas glândulas? A glândula do intestino, ela vai liberar secreções que vão fazer a lubrificação do intestino. E as alveolares, ela vai fazer a secreção do sebo. Essa glândula está dentro da segunda camada da pele, que é a derme. Então, lá na derme, nós temos pequenas glandulinhas, chamadas de glândulas sebáceas, que vão liberar o sebo, que vai lubrificar a nossa pele, ok? O que que eu quero que vocês observem nessa imagem? Vocês estão vendo os quadradinhos? Olha lá, as celulinhas. O que que a gente percebe? Que a glândula é revestida todinha de células justapostas. Então, tem uma celulinha do ladinho da outra, justapostas. Epitélio exócrino simples, porque é só uma camadinha só. Aí nós temos as compostas. Então, olha os dutos dela. Então, aqui, ó, você tem as células justapostas
E olha o duto secretor, um duto só, tá vendo? Por isso ela é chamada de simples. Vai sair essa secreção por um caninho só. Olha as compostas. Tem várias ramificações, tá vendo? Mas olha que curioso que todas essas glandulinhas têm células o quê? Justapostas, tecido epitelial, ok? Por isso que as glândulas, elas estão classificadas justamente junto com o tecido epitelial, porque por conta do formato das suas células, que são de células justapostas sem atividade extracelular, ok? Aonde estão essas células exócrinas compostas? Então, nós temos algumas no nosso pâncreas, que é uma glândula, no nosso estômago também, e nas glândulas salivares, ok? Então, ó, já apareceu várias glândulas, ok? A sebácea, as salivares, dutos vão liberar secreções, substâncias úteis aí no nosso corpo. Depois nós temos as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas vão formar secreções, porém, será lançado dentro do nosso corpo, ok? Dentro, internamente. Então, no caso aí, essas glândulas endócrinas, ela vai liberar precisamente o que nós conhecemos como hormônios. Então, nós temos na cabeça, nós temos a hipófise, aqui nós temos a tireoide, em cima dos rins nós temos as suprarrenais, né? Então, nós temos o pâncreas, fica próximo ao estômago. Então, nós temos várias glândulas que liberam hormônios. Quando as glândulas liberam só hormônio, elas são chamadas de endócrinas. Quando as glândulas liberam hormônios e outras substâncias, elas são chamadas de anfícrinas ou glândulas mistas, ok? Então vamos retomar. As glândulas exócrinas, endócrinas e mistas ou anfícrinas. Exócrinas vão liberar nos dutos e geralmente essa secreção vai para fora do nosso corpo. Então, nós temos as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, nós temos as glândulas das mamas, que são as glândulas mamárias, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, liberam líquidos e geralmente são externamente. As endócrinas vão liberar hormônios e esses hormônios vão cair geralmente no nosso sangue. Então, nós temos no encéfalo a hipófise, juntamente com a pineal, depois nós temos a tireoide e as paratireoides, aqui no pescoço. Depois nós temos em cima dos rins as suprarrenais. Depois nós temos o pâncreas, que é uma glândula anfícrina, que ela é mista, porque ela além de liberar insulina e glucagon, que são hormônios, que vai cair no sangue, aí nós temos N coisas para falar sobre insulina e glucagon, motivo para outra aula, né? E nós temos também, no caso do pâncreas, o suco pancreático, que ele também produz. E aí ele libera essa substância que vai ser utilizada no auxílio da digestão. Então, por isso ele é misto. Ele libera hormônio e libera uma secreção para digestão. Ok? Duplo, misto. Nós temos também os testículos nos meninos, nos homens,
e ovários nas meninas e nas mulheres, que são glândulas também anfícrinas. Por quê? Porque os ovários vão liberar hormônios, que são dois, progesterona e estrógeno, e vão liberar também o óvulo, o folículo, né, que dará origem aí ao embrião, se for fecundado. E os meninos, nos testículos, também é uma glândula anfícrina, porque o testículo vai liberar testosterona, que é um hormônio, e vai produzir espermatozoide, ok? Então, essas são os três tipos de glândulas. Aqui eu coloquei para vocês algumas classificações que podem ser encontradas em alguns livros quanto à fisiologia dessas glândulas, ok? Então, vocês podem encontrar também em alguns livros, como glândulas holócrinas, que são as células vão se acumulando no citoplasma, e os produtos elaborados depois vão morrendo e se desintegrando. Assim, a secreção é constituída pelo produto elaborado e pelas células mortas. Um exemplo são as glândulas sebáceas. Lembra que eu falei para vocês as glândulas sebáceas? Também vocês podem encontrar isso como glândulas alócrinas, ok? As merócrinas, as células elaboram e secretam o produto sem que haja perda de citoplasma. É o caso das glândulas sudoríparas. E as glândulas apócrinas, que são pequenas porções citoplasmáticas que perde-se sendo incorporadas ao produto secretado. Como citamos um exemplo, as glândulas mamárias, ok? Então, isso daqui é quanto à fisiologia. Vocês podem encontrar em alguns livros falando a respeito disso, ok? Então, diante de tudo que foi falado hoje, diante de todas as funções, né, dos tecidos epiteliais que nós temos ali, a função principal é revestimento, proteção, pele, que é a nossa pele. Depois nós vamos ter a absorção, que vai acontecer lá no intestino, né? Devido ao tecido epitelial ser fininho, células justapostas, e as secreções glandulares. Esses líquidos que as glândulas liberam são extremamente importantes para o desenvolvimento do organismo, né? Imagine se uma glândula para de produzir um hormônio. Imagine se uma pessoa para de produzir glândulas, né? Dentro das glândulas, a secreção da saliva, né? Ou a lágrima e tantas outras funções, ok? Então, recapitulando, o tecido epitelial são células justapostas, sem atividade intercelular. Entre as células não tem nenhuma substância intercelular. Elas são bem próximas, bem pertinha, bem bonitinha, bem organizadinha, porque a principal função do tecido epitelial é fazer o quê? Revestimento. Tudo bem? Aí nós temos o revestimento, tecido epitelial de revestimento, e o tecido epitelial glandular, que formará as nossas glândulas. Todos eles com essa mesma característica de células justapostas, sem atividade intercelular. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. Tchau.